É algo bem contraditório, porque ao mesmo tempo que eu acredito que cada dia que passa estamos mais próximos do futuro, eu também acredito que cada dia que passa estamos mais longe do futuro. A questão que eu jogo, a questão que eu coloco, é como que a gente antecipa esse futuro. Se a gente parar para pensar um pouco, existem geladeiras, aviões, carros, microfones, diversos utensílios do cotidiano que eles nunca evoluíram. Se você pegar a primeira versão e a última, elas são muito parecidas. Até mesmo a própria questão do avião, eles são muito iguais ao que eles foram desde que quando foram concebidos da primeira vez. Então, se a gente pegar um 14 bis e um Boeing, óbvio que houve uma série de mudanças e implementações, mas a forma, a função, o paradigma é praticamente o mesmo. E aí, quando a gente pensa em inovação, eu gosto muito daquela frase do Tom Zé, que ele fala assim: os Beatles, os Rolling Stones já tocam o som deles, então você pode tocar como os Beatles, como os Rolling Stones, mas aonde está o som que nunca foi tocado? Aí, pensando nisso, eu comecei a trazer isso para uma série de coisas cotidianas. Aonde está aquela aula que nunca foi dada? Como é se dar uma aula que nunca foi dada? Como é que eu conto uma história que nunca foi contada? Como é que eu faço um jogo que nunca foi jogado, um documentário que nunca foi visto? Como é que eu chego para você e conto uma história que nunca foi contada? Onde está guardado esse sonho que nunca antes foi sonhado? Mas obviamente que a resposta para essas inovações, ela é dividida em duas partes. Numa no desejo, na vontade da mudança, e a outra na matriz pessoal, naquilo que nós temos dentro de nós. Então, criatividade, ela está associada basicamente em tentar fazer algo novo, em resolver problemas por um outro ângulo. Então, por exemplo, se eu chegar para vocês e falar: você conhece o Philo Farnsworth? Provavelmente não. Mas se eu te perguntar televisão, com certeza você conhece. E qual a relação entre a matriz pessoal e a televisão, no caso do Philo Farnsworth? Esse Philo Farnsworth, ele desde a adolescência ele queria fazer um rádio com imagem. Então, paralelamente esse impulso dele, né, dos protótipos que ele tinha quando ele era adolescente e tudo mais, ele também era o técnico responsável por toda a parte de eletricidade da fazenda da família dele. Por volta dos 20 anos, ele estava pilotando um trator, arando, né, o que seria a área do novo plantio. E aí, ao observar aquelas leiras traçadas no chão, ele lembra da televisão, pensando que um modo de fazer a televisão eram ter linhas onde ele pudesse emitir os pulsos elétricos e, com isso, configurar a imagem. Só que nem tudo, à medida que o tempo avança, é positivo ou está ligado ao desenvolvimento da criatividade. Por exemplo, existem uma série de brinquedos de montar. Antigamente, quando era criança, tinha o pequeno construtor, tinha o Ehrenghaust. Você juntava 4 ou 5 peças e aquelas 4 ou 5 peças eram um moinho. Ou eu juntava 2, 3 num formato de X e acreditava que era um homem, né? Um super-herói. Se você pegar essa franquia mais famosa que é o Lego, as próprias peças de encaixe hoje já vêm quase que montadas. Então ele deixa de ser algo voltado para a construção e acaba sendo algo voltado à coleção. No momento que você já compra o Lego com a temática Star Wars, Vingadores, Antigo Egito, né, já existe uma matriz para você montar. E o próprio exercício da criatividade é algo que se torna contra as regras do que aquilo preconiza. Se você sair daquele padrão, fica nitidamente que você está errado. Você não consegue fazer algo diferente. Ele não foi proporcionado para fazer algo diferente. Muito pelo contrário. Ele foi criado para repetir um certo padrão. Em certo aspecto, eu acho muito difícil conciliar criatividade e futuro. Porque a criatividade não é simplesmente um sonho. Não é você chutar uma pedra e ter algo criativo. É você ter as bases para criar algo novo. Conceber, prototipar e pôr em prática.
Infelizmente, nós estamos caminhando para um admirável mundo novo, onde que de um lado a gente vai ter um pão e circo, consumismo e atividades que inibem a pessoa pensar, porque já houveram outras que pensaram por elas. Em menor grau, está se constituindo uma outra grupo social, uma outra casta de pessoas que têm essa possibilidade criativa, né? Recentemente a gente viu o presidente Barack Obama instituindo a questão do STEM, acrônimo de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então imagine nações, países, escolas, grupos sociais, geográficos, né, que desde pequenos já são acostumados à questão da programação, enquanto outros, obviamente em maior escala, estão diretamente associados apenas ao consumismo. Quiçá vão ver questões, as linhas de código, em uma situação de terceiro grau. Então, por exemplo, a singularidade, aquilo que fala do singularity, que vão haver castas de pessoas mais criativas e mais preparadas, bem menos romântico que a ficção científica já preconizou, e bem mais simples e praticamente já está ocorrendo, dando bases para a criação, proporcionando essa criação diferenciada, oportunidades diferenciadas, vai diretamente ao encontro que o Joseph Stiglitz descreveu no Prêmio Nobel em 2001. A simetria de informação é igual à simetria de classes sociais. A mesma coisa a gente vai ter em relação à formação. Em um mundo cada vez mais tecnológico, onde alguns poucos vão produzir essa tecnologia, vão ter a base, a matriz da criatividade, enquanto outros vão assimilar isso de modo passivo, que este público não preparado, que não tem a capacidade de lidar com a tecnologia, sequer vai ter senso crítico para questionar o valor e a utilidade daquilo que ele está fazendo. O que realmente me preocupa em tudo isso que foi falado em relação à criatividade, o futuro e tudo mais, é que nos fora prometidos Jetsons, mas provavelmente vão nos entregar Flintstones.